Que doce voz tem, meu Senhor, voz de amor tão plena e graciosa, que enche o coração da consolação, que só o crente gosta. Qual maior prazer do que ouvir dizer: vem, meu filho, vem escutar o que eu fiz por ti, tudo que eu sofri na cruz pra te resgatar. E qual o maior prazer do que ouvir dizer: vem, meu filho, vem escutar o que eu fiz por ti, tudo que eu sofri na cruz pra te libertar. Amém, amém. Louvando o Senhor, não é? Começar a nossa reunião louvando o Senhor e agradecendo ao Maestro Luiz Carlos, que veio aqui me acompanhar. Foi muito bom, foi muito gostoso. O louvor, ele abre a alma da gente, né? Ele enriquece a alma da gente. Ah, queridas, estou com saudade, de novo eu estou dizendo, estamos aqui, continuamos a nossa luta, né? Continuamos obedecendo as diretrizes das nossas autoridades, tanto governamentais quanto médicas. Eu tenho uma neta agora médica que fica pegando no meu pé, realmente. Marcela, posso dar uma saidinha só para... Não, vozinha, você tem que ficar dentro de casa. Tem uma prima que me escreveu dizendo que, lá de Florianópolis, ela disse que não aguentou e saiu na rua para passear um pouquinho, para dar uma caminhada. Diz que um grupo de jovens, esses 3 jovens que estavam passando, começaram a gritar: vai para casa, véia! Vai para casa! Então ela desistiu de sair, né? Vamos levar uma dessa assim, não é brincadeira. Queridas, eu desejo que todas estejam muito bem, que o lar de vocês esteja muito bem. A gente está aqui. E eu queria dizer para vocês que esse tempo que nós temos de ficar em casa, de ficar em família, de ficar com os nossos pais, com os nossos avós, com os nossos filhos, nossos maridos, é um período que, apesar de aparentemente ruim, vai dando um desgaste emocional na gente,
uma verdadeira agonia de ficar preso. Estou há 25 dias aqui, que não saio no portão. Verdade. Então, apesar de tudo isso, a gente pode encarar como um tempo que o Senhor permitiu para a gente pôr em prática algumas coisas que a gente tem aprendido. Não é? Deus fez um stop na história mundial, inclusive. Colocou todo mundo para dentro de casa, um tempo pelo menos. Fez filhos se encararem com os pais, pais encarar filhos, irmãos encarar irmãos. Está ali, junto no dia a dia. E então vamos ter que tirar proveito dessa situação, dessa oportunidade que Deus está nos dando para desenvolvermos os princípios que nós temos ouvido, e às vezes nós não colocamos em prática, e às vezes pensamos que são princípios somente para serem levados na igreja, né? Mandamentos de relacionamento, como me comportar com o irmão, perdoar, etc. e tal. Mas nós temos que entender que isto é para a família também. E nunca como agora, de uma forma tão, né, concludente, agora é realmente para a família. Eu queria dividir com vocês uma pequena meditação aqui sobre que a família é um projeto de Deus. Vocês já sabiam disso, né? Que a família é um projeto de Deus. Todos sabem disso. Deus projetou a família, quando fez Adão, fez Eva, e disse: agora eu quero que vocês enchem a terra. Eu começo aqui com o Salmo 68, versículo 6, que diz: Deus faz que o solitário viva em família. O Davi entendia bem esse lance, né? E ele entendeu que Deus é que fazia com que o solitário vivesse em família. A Bíblia trata da família com uma seriedade muito grande e também nada emocional, e também com bastante razão. A família é tratada por Deus dessa forma. E cabe aqui a gente dizer que a família é lugar de angústia, de engano, de disputas e de decisões difíceis. Realmente a família vive esse tipo todo de situação. Mas a família também, ela é lugar de vida, ela é lugar de reconciliação, e ela é lugar de esperança, de perdão e de alegria. O que seria de nós sem a nossa família, não é? Jesus não ensina muito sobre família, né? Todo o ensino dele, ele pouco fala sobre família, propriamente dito, né? Mas todos os ensinos dele, tudo que ele ensinou, todos os princípios dele passam pelo coração da família. Se formos ler com muita atenção, todos os ensinos de Jesus, eles passam pelo coração da família, né? Sem falar diretamente sobre isso, né? Família é sempre um detalhe que tem muito interessante, já que nós estamos falando em família, é que a família é a última a nos enxergar. Vocês já prestaram atenção nisso? A família é a única que nos enxerga. Diz que ninguém é profeta na sua terra. E isso é, de uma certa forma, uma verdade, né? Dificilmente a família enxerga as qualidades um do outro. Ela demora para perceber o talento, a capacidade daqueles que convivem com ela diariamente. Aquelas pessoas, aquela família que convive, todos os elementos dessa família que convivem constantemente no dia a dia, pouco observam ou entendem ou calam no peito, no coração, a qualidade e a capacidade, não enxergam o outro
como os olhos de outrem enxergam. Os amigos, pessoas distantes, pessoas que às vezes você até pouco se relaciona, percebem mais a sua qualidade do que um próprio familiar, não é? Nós temos, por exemplo, aqui em Marcos 3:21, que os próprios irmãos de Jesus Cristo, né, quando ouviram ele pregando e tal, pensavam que ele estava doido, fora de si, e os irmãos foram lá para prender, inclusive. Foram prender Jesus porque achavam que Jesus estava fora de si. Os irmãos não enxergavam quem o próprio Jesus era. Então, queridos, se nós entendermos que nós cristãos, se colocarmos esse princípio em ativa, de prestarmos atenção nos nossos de dentro de casa, nos familiares nossos, nós seremos muito abençoados. E se fizermos isso através de Deus, mais ainda, claro, devemos fazer através de Deus, que nos capacita, que nos dá vista para ver, para enxergar, ouvidos para ouvir. E temos que entender que quem procura Deus acha seu irmão. Quer achar seu irmão? Quer notar seu irmão? Quer perceber seu irmão? Quando eu falo irmão, pode ser um primo que mora com você também, pode ser sua mãe, seu pai, essa pessoa que vive com você na sua família, através de Deus. Se você estiver com o seu coração colocado em Deus, você acha o teu irmão. Você encontra o teu irmão através do amor de Deus, né? Isso é muito interessante. Vocês lembram quando falamos sobre que a família não... Jesus também não foi notado pelos seus irmãos, mas que Jesus pouco falou de família, mas a família estava em tudo o que ele dizia e que ele fazia. Lá na cruz, ele olhou para João, que era seu primo, o apóstolo João, e olhou para João, Maria, sua mãe que estava do lado, e ele disse: filho, eis aí a tua mãe. Mãe, eis aí o teu filho. Né? Está lá em... Deixa eu ver aqui onde que está. Eu não anotei aqui, mas é fácil de vocês acharem. Lá na cruz ele falou isso. Por quê? Porque ele estava morrendo. E agora sua mãe não podia ficar abandonada. Sua mãe não podia ficar sozinha. E a igreja ia ser muito perseguida. Ela precisava que alguém cuidasse dela tão bem quanto ele cuidava enquanto ele estava em casa. Enquanto ele esteve com ela. Então ele designou João, que era um primo, e disse: João, toma conta da mamãe aí, que é sua tia, mas que a partir de agora ela será a sua mãe. Cuida dela como se ela fosse a sua mãe. Mãe, eis aí teu filho, filho, eis aí a tua mãe. Hospedei muita gente já na minha casa. Nós estávamos contando um dia desses, eu já hospedei 28 pessoas. De ficarem na minha casa, dormindo, passando temporada, anos até. Foram 28 pessoas na nossa casa que eu hospedei. Atualmente está lá o João Caetano. Não é? Mas nunca nós conseguimos ficar com essas pessoas que moraram conosco, que nós hospedamos, sem criar um laço de familiar, um laço de família. Tratar como se fosse um hóspede somente. Não. Sempre acaba criando um laço familiar, qualquer que adentre a nossa casa, que viva conosco. Por causa de quê? Por causa de quem? Por causa de Deus. Por causa de Deus nós achamos o nosso irmão. Então qualquer pessoa que nós acolhemos se torna nosso irmão. Ou de carne, de sangue, ou não, somente de coração e de alma. Não é?
mas que merece o mesmo tratamento. Mas nós encontramos na família, uma coisa muito interessante nisso que Jesus Cristo falou, João eis tua mãe, mãe eis teu filho, que na cruz se estabelecem famílias. A família pode realmente se tornar uma família pela cruz. Ali da cruz Jesus formou uma família, que foi João e Maria. Então, a cruz estando presente nos nossos relacionamentos de dentro da nossa casa com a nossa família, o relacionamento fica fortalecido através da cruz de Cristo, não é? Mas existem alguns princípios na palavra e um deles diz assim, princípios familiares, né? Mas a gente sempre, em todas as áreas, tem princípios que nos regem, né? Que regem as nossas atitudes, a nossa forma de ser. Lá em Efésios 6, de 1 a 3, diz: vós filhos, aqui é para os filhos, vós filhos sejam obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que você se vá bem e para que os teus dias se alonguem na face da terra. Hoje a gente vê, inclusive, muito inspirados pelas novelas, né? Adolescentes malcriadérrimos, né? Sem educação, filhos malcriados, que mandam a mãe e o pai tomar banho, que saem batendo porta. Não, agora eu não quero falar. Mas filho, eu preciso falar com você, vamos trocar um assunto sobre isso. Não, agora eu não estou afim. Não quero falar agora. Bate porta, vai pro quarto, se tranca. Isso acontece. Falta de princípios. Porque o filho tem que honrar o pai e a mãe. Não importa se eles são velhos, se eles são os novos, se eles são bons, se eles são ruins, se eles são chatos, se eles são bem amigáveis ou se eles são mais durões. Não importa. Honrar. Quando ele casa, depois, quando ele sai de casa, ele não precisa mais obedecer seu pai e sua mãe da forma como obedecia em casa, não é? Mas ele tem que continuar honrando, sempre, toda a sua vida, ele tem que honrar o seu pai e sua mãe. Para que a sua vida seja longa sobre a terra, mas então os filhos obedientes duram mais, vivem mais. Eu conheço filhos ótimos que morreram cedo, antes da hora. Essa vida longa não quer dizer em extensão, em prolongamento de anos. Ela se refere a uma vida rica, a uma vida de sucesso, uma vida prazerosa, uma vida cheia de coisas boas, de encontros bons, proveitosos, enfim, uma vida que é aquela vida que Jesus desejou para nós, né? Que tivéssemos vida abundante. Então a vida abundante se dá através da obediência aos pais. E é interessante porque é o único mandamento, porque simplesmente Deus dava o mandamento e pronto, sabe? Não, sem barganha. Deus mandava, ordenava os mandamentos, Cristo dava os mandamentos e os mandamentos estavam ali. Mas este é o único mandamento que tem a promessa para os filhos que são obedientes e honram o seu pai e a sua mãe, que é uma vida abundante, uma vida rica em produção, em sucesso. Mas vem também mandamento aqui para os pais. Tem pais que irritam os filhos. Uma das maiores causas e uma das formas que os pais irritam muito seus filhos é quando não cumprem as promessas que fazem a eles.
não pensam 2, 3 vezes antes de prometer alguma coisa. E quando o seu sim não é um sim, é um talvez. E quando o seu não se torna, bom, pode ser um sim, dessa vez passa. Não, o filho precisa de uma diretriz firme, certa, indubitável. Sim, sim, não, não. E os pais, pela falta de autoridade, muitos filhos, a incidência, gente, de suicídio na adolescência é enorme, é muito grande, porque são filhos, são crianças que não têm vida abundante, elas não têm prazer e elas não recebem uma orientação firme e séria de seus pais. Então os pais irritam os seus filhos nesse sentido, levam seus filhos à ira, à depressão, aos maus costumes, a procurar amigos fora de casa, pela falta de firmeza de seus pais. Lá em Efésios 6,4 também diz: e vós pais não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. O filho, quando ele não é educado com firmeza, ele se irrita, ele sofre. Ele se torna malcriado, porque a malcriação é uma forma dele se defender. O fato dele ser grosseiro com os pais é um pedido de socorro, às vezes. Invistam em mim, me ensinem, me criem de uma forma como Deus estabeleceu que o filho tem que ser criado. Cabe a nós uma grande responsabilidade de criarmos os nossos filhos da maneira como Deus nos instruiu que criássemos, para não despertá-los à ira, aos maus costumes e ao desrespeito a nós primeiramente, e certamente vão desobedecer a sociedade e muitos terão um fim triste, porque não receberam em casa a disciplina que tinham que receber. Quando nós vivemos em famílias, nós temos que perdoar. O perdão se desenvolve também, a gente aprende a exercer o perdão na família. Perdoar. Quantas vezes eu tenho que perdoar? Perguntaram para Jesus o que foi que ele falou. 70 vezes 9. É 70 vezes 9? Eu estou enganada. 70 vezes 7. Desculpa, eu sabia que tinha alguma coisinha errada. 70 vezes 7 ele manda perdoar. Isso dá 490 perdões. E vou contar uma coisa para vocês. Às vezes, essas 7 vezes, 70 vezes 7, você tem que perdoar no mesmo dia. Às vezes há um acerto ou um conserto com um dos teus familiares que exige que você perdoe, depois existe outro familiar, e mesmo com a mesma pessoa você tem que exercer sempre. Isso daqui é uma questão mais de demonstração somente, ele diz um exemplo somente que ele quis dar, né? Isso quer dizer que nós devemos perdoar sempre, perdoar muito, dar outra face. Não, daí não, meus amigos, não. Dar a outra face, eu levo um tapa, isso também é simbólico, gente. Quando você recebe o mal de alguém na sua família, retribua com o bem, que é a outra face do mal. Isso é da outra face, não é literal. Bateu aqui? Tá, bate aqui também. Não é isso. É quando alguém te esbofeteia, e existem muitas formas de nós sermos esbofeteados, né? Quando alguém te esbofeteia, você revida com o perdão e com o bem. Isto é dar a outra face. Você estará dando a outra face.
Alvemar, que está aqui latindo porque ficou preso. Então, vocês dão licença, eu vou precisar tirá-la daqui. Obrigada, amor. A Luiz subiu, deu jeito. Nós somos bem mesmo assim, coisa de fundo de quintal, né? Assim que é bom. Então, queridos, prioridades. Vamos lá ver quais são as prioridades da nossa vida, né? Para que nós caminhemos direitinho dentro de uma diretriz correta. Porque Ele manda, Ele ordena, mas como eu cantei lá no começo, que doce voz tem, meu Senhor. O Senhor tem voz doce. O Senhor não é aquele bicho papão lá em cima, com chicote na mão, não. Ele tem uma voz doce e meiga. Você precisa conversar muito com Ele, para ter muita intimidade com Ele, para conhecê-lo de verdade, não é? Então, a maior prioridade na nossa vida é Deus. Deus está acima da família. Deus está acima dos irmãos. Deus está acima da igreja. Deus está acima de tudo, porque Ele está acima de tudo. Quando Ele falou, lembra que Ele falou lá para os filhos, vou voltar lá? Vós, filhos, sejam obedientes a vossos pais no Senhor. Você é obediente a seu pai e a sua mãe, conquanto eles estejam debaixo dos princípios de Deus. Se uma mãe diz para uma filha ir se prostituir para trazer dinheiro para casa, digamos, dando um exemplo bem chulo, aí não cabe a obediência, não é? Por quê? Porque aí a mãe está fora dos princípios de Deus. Então, ela não pode ter uma obediência à mãe no Senhor, porque a mãe não está no Senhor. A mãe não está no Senhor. Então, Deus acima de qualquer coisa. Respondeu Jesus, lá em Marcos 12, 28, e disse... Respondeu Jesus, o primeiro ouve Israel. E vocês sabem que Israel hoje somos nós, consideramos que Israel se transformou, a igreja do Senhor é o verdadeiro Israel, né? Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. Quer dizer, não sobra mais nada, não é? Porque você tem que empenhar todas as suas forças para amar a Deus. De todo o teu entendimento, de todo o teu coração. Você fazendo isso, automaticamente isso se estenderá ao restante dos que convivem com você. Dos que convivem conosco. Então, amar a Deus sobre todas as coisas. Depois vem a família. Depois de amarmos a Deus sobre todas as coisas, nós temos que amar a nossa família. Não estou me referindo somente aos parentes. Tem parente e tem família. Família é aquele que vive no mesmo lar com você, que vive no mesmo convívio com você, que está ali participando do teu dia a dia. Pode ser pai, mãe, filhos, uma tia, um primo. É família. Está ali convivendo numa unidade em obediência ao Senhor. Esta família vem depois de Deus. Primeiro Deus, depois a família. Isso se entendeu muito tarde na igreja no Brasil. Porque há muitos anos atrás, aí uns 50 anos atrás, os pastores tinham que dar vida pela obra. Eles tinham que morrer pela obra. Desgastar sua saúde, seu tempo, e criar uma geração de filhos revoltados. Muitos se desviaram do caminho porque não tinham pai. E quando saiu o pai e a mãe para a igreja?
Eles viviam na mão de empregadas, ou se não tinha empregada, eles tinham que se virar. Os pais não tinham tempo nem de ver onde eles estudavam, as reuniões de pais e mestres não podiam ir. Enfim, era um conceito da época, da vida, pelo Evangelho. Mas como Deus vem de tempos em tempos restaurando suas verdades e os seus princípios, a vida da família como sendo a segunda prioridade nossa, foi restaurado, graças a Deus. E a partir de uns 50 anos para cá, 55 anos para cá, através de um avivamento que houve a esse respeito, uma leva de pastores dessa geração, daquela geração, entendeu esse princípio. E passou a colocar, isso no Brasil inteiro, passou a colocar a família já abaixo de Deus. Antes da igreja, antes do ministério, é Deus e a família. A família só perde em tempo e dedicação, em amor, para Deus. Somente. Mas se alguém não cuida dos seus, diz lá em 1 Timóteo 5,8. Paulo está instruindo Timóteo, hein? Porque Timóteo era um discípulo de Jesus, de Paulo. E Paulo está aqui agora ensinando Timóteo. Se alguém não cuida dos seus, e especialmente dos da sua família, tem negado a fé e é pior do que o incrédulo. Pais cristãos, mães cristãs, olha só o cuidado que você tem que ter com os seus. Mães que às vezes largam tudo, largam filhos pequenos para ir fazer missão, largam filhos na mão de qualquer pessoa, ao Deus dará, a casa mal cuidada, marido mal cuidado, filhos mal cuidados, porque precisam ir para a igreja, porque tem a obra do Senhor para fazer. Gente, a obra do Senhor, sabe de quem que é? É do Senhor. A obra do Senhor. Está dizendo. É a obra do Senhor. Nós não temos que ir fazer a obra do Senhor. Nós temos que cumprir com os princípios que nos regem. Os princípios que Ele deixou para nos guiar. E este princípio é: cuide da sua família. Não adianta nada você ser uma bênção na reunião que você vai. Mesmo no renovo, numa reunião da igreja, ou num culto. Não adianta você ser uma bênção se você falha em casa com a sua família. Se você cuida mais do seu pastor, da sua pastora, você cuida mais de um diácono da igreja, você cuida mais de um membro, de um irmão da igreja que você ama muito, simpatiza muito, cuida mais dele do que cuida do seu próprio filho, da sua própria filha, ou daquele ser que faz parte da sua família. Negou a fé. E é considerado, Paulo diz aqui para Timóteo, Timóteo, estou te instruindo. Ensina aí na igreja aí onde você está que é assim que funciona. Se torna pior que o descrente. Gente, olha só, é muito sério. É muito sério. E depois da família, com todo esse cuidado, com toda essa dedicação que nós devemos ter com a nossa família, vem o trabalho. Daí vem o trabalho. Aquele que não trabalha, que também não coma, a Bíblia diz. Eu não vou trabalhar, vou ficar em casa cuidando da minha casa, então, da minha mulher, dos meus filhos. Não. Tudo dentro da sua ordem, né? Mesmo aquela mulher que trabalha fora e precisa trazer o alimento para dentro de casa, como acontece nos dias de hoje, muito. Precisa pagar as contas, ou faz isso sozinha, ou faz para ajudar o seu marido, dividir com ele estes encargos, né? Tem que trabalhar, porque trabalhar é bom, diz lá em Efésios 4:28, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha como acudir o necessitado. Vou te dar
eu vou te dar uma notícia. Tudo que Deus te dá, tudo que você ganha, tudo que você tem, além do teu básico, que o básico Ele prometeu a todos nós, tudo que você tem, não é só para você usufruir, é para você dividir. Para você dividir com o necessitado. O necessitado não é só aquele vagabundo que está lá deitado na calçada, lá na rua. Pessoas que têm necessidades, seja qual for o tipo de necessidades. Para isso que você tem. Muitas pessoas entendem assim, e agem assim, e dividem o que tem. Porque entende que o que tem, o Senhor deu para que possa dividir. E vou dizer uma coisa para vocês, hein? É boa medida, recalcada e sacudida, como diz lá mesmo, né? É como se você pusesse dentro de um balaio que você tem, você tira daí, e você ainda tem que sacudir, socar para aquilo ficar bem no fundo, porque não cabe. Porque quanto mais você dá, mais você recebe. Isso é um princípio inegável, experimentado, e muitos de nós sabemos disso. Quanto mais nós damos, mais nós recebemos. Mas não é com essa intenção de receber que nós damos. Nós damos porque nós temos que obedecer ao princípio da palavra. Aquele que tem e que cria o que é bom com as suas mãos, ele deve acudir o necessitado. Procure ver. Gente, não é um necessitado da tua igreja, não. Não é um necessitado lá de fora, não é um amigo somente. Às vezes tem muita gente necessitada dentro da tua casa. Um filho, uma filha, um sobrinho, uma sobrinha, um primo, seja quem for, que faça parte, que você considera a sua família, que está na sua família. Você precisa acudir na necessidade, porque isso é um mandamento. Isso é um mandamento. E aqueles que não cuidam dos seus, como é que diz? Principalmente os da sua família, é pior do que o incrédulo para Deus. Pecou. É descrente. É considerado por Deus pior do que o incrédulo. Né? Vamos aprender rapidinho, né? Esse princípio da mordomia. Porque é muito importante, não para nós barganharmos com Deus, não. Porque Deus não aceita barganha. Eu vou dar para receber. Eu vou dar porque eu só vou dar porque a palavra de Deus manda. Não. Não se barganha com Deus, porque Ele conhece o nosso coração. Ele diz que o homem vê o que está diante dos seus olhos. Ele, porém, vê o coração. Então Ele conhece as intenções do nosso coração. Não podemos barganhar com Ele. Eu louvo a Deus, porque eu tenho na minha vida pessoas, eu tenho, o Luiz também tem, nós temos na nossa vida pessoas que têm investido nas nossas necessidades. E é uma bênção muito grande para quem dá e para quem recebe. Sabe por quê? Porque quem recebe diz: Senhor, louvado seja o teu nome, o Senhor me ouviu, e o Senhor está atendendo a minha necessidade. Como Ele iria atender a minha necessidade? Jogá-la de cima? Não, é impossível, né? Ele teria que usar alguém. Ele tem que usar pessoas para fazer isso. Eu louvo ao Senhor e oro e peço que o Senhor abençoe a vida de pessoas que têm investido na minha vida e que têm investido na vida do Luiz. Louvado seja Deus por essas pessoas. Enfim, na família não há fórmulas, né? A gente dá assim esses princípios. Fórmula não existe, porque inclusive é uma profecia que eu vou encerrar agora com ela, não é? Que diz em Atos 16:30: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua família. Crê no Senhor Jesus. Jesus é o princípio de tudo, meus queridos.
crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua família. Por que num passe de mágica? Não. É porque este salvo, esta salvação, compreende viver todos os princípios que Jesus deixou para a gente. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. A Deus em primeiro lugar e depois ao teu próximo. E Jesus foi mais adiante, que ele mudou esse mandamento um pouco além. Não tenho aqui o endereço agora. Ele mandou um pouco além. Ele falou, ele mudou. Ele disse, ele entendeu no coração dele que o homem nem se amava direito, era incapaz de se amar direito. Como que ele podia amar o outro, né? Temos que nos esforçar para isso, crescer nisso. Ele disse, ama ao teu próximo, ama a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como eu vos amei. Daí sim não tem erro. Esse exemplo é imbatível. Esse exemplo é imbatível. Se nós amarmos como Jesus amou, que foi com amor sacrificial, com amor de doação, então estamos no caminho certo. Minhas queridas, eu disse que não havia fórmulas, né, para a família, deve haver a graça. A graça. E assim se cumpre na família a profecia de Malaquias. Lembra que Malaquias falou lá no seu último versículo do último livro da Bíblia, do Velho Testamento? Malaquias falou, porque nos últimos tempos Deus tornaria o coração dos filhos aos pais e dos pais aos filhos. Isso é família. Isso é uma volta aos princípios. E nós estamos tendo com essa quarentena, essa possibilidade de pais e filhos estarem juntos como nunca. Né? Os que estão perto de seus filhos, eu não estou, mas hoje a gente tem a tecnologia, né? Mas para quem está junto e tinha algum tipo de problema de relacionamento com pais, com filhos e filhos com os pais, aproveita esse tempo. Aproveita esse tempo para exercer pedido de perdão, para exercer perdão, quantas vezes forem necessárias, para tentar enxergar o teu irmão. Enxerga as qualidades dele, enxerga o bem que há nele e viva em família, desenvolvendo estes princípios, e certamente iremos bem, porque no final dos tempos, que é quando é o tempo que estamos vivendo, ele tornaria o coração dos filhos aos pais e o coração dos pais aos filhos. Ele não volta atrás das suas promessas. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele nos deu essa profecia, ele vai cumprir. Eu acredito que já esteja começando a cumprir. Então precisamos conhecer os princípios dele para isso. Meditemos nessa palavra, né, queridos, e tentemos que o Espírito Santo esteja trabalhando no nosso coração. Fecha os teus olhos. Pai querido, eu quero fazer essa oração agora em favor da família, tanto minha quanto a de meus amigos e todas as famílias do Brasil, do mundo, dessa terra. Esteja realmente, Senhor, trabalhando no coração de cada um. Que haja perdão, que haja confissão de pecados, que haja regeneração, que haja temor ao Teu nome, que haja prática dos pedidos que nós temos visto na Tua palavra. Nós queremos, Senhor, ser a família que Tu instituíste e quiseste ter e colocar na terra. Ajuda-nos nas nossas fraquezas e nas nossas limitações. E perdoa-nos quando nós falhamos tanto em sermos fiéis com a nossa própria família e dedicar o nosso tempo
às demais pessoas o que devemos também fazer, mas estando a família em primeiro lugar. Obrigado por esses ensinamentos nessa tarde, Senhor. Abençoa minhas queridas que estão me ouvindo e todos que possam vir a ouvir essa palavra, que cale no coração de cada um, Senhor. Abençoa, dê saúde, guarde seu lar, guarde sua família, guarde o seu coração para não pecar contra Ti. E que haja um desejo de alma e de espírito de fazer a Tua vontade, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo. E hoje nós estamos começando a viver a última semana de Jesus Cristo na Terra, de comemorar a última semana de Cristo na Terra, Pai. Que nós lembremos de tudo que aconteceu, de tudo que Ele fez, Pai amado, que deu a sua vida por nós, morrendo na cruz do Calvário, mas ressuscitando depois de 3 dias. Glória a Deus por isso. Obrigada por tudo, em Teu nome. Amém. Tchau, minhas queridas. E lembre-se sempre que a voz do Senhor é doce, né? Porque Ele é um Deus de amor. Deus guarde vocês nessa semana. Deus abençoe muito esse período de Páscoa. Estude a palavra, pense no que Ele fez por mim e por ti. Em nome de Jesus. Obrigada por me ouvir.